sejam todos bem-vindos. Vamos começando o nosso último dia de congresso. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo até hoje. Hoje o dia promete, um dia bem intenso, cheio de palestrantes incríveis, pessoas de muito peso que realmente vão passar para vocês um conteúdo que vocês iriam aprender assim num curso de alto nível mesmo, tá? Então fiquem atentos, se programem para assistir a todas, vai valer muito a pena. A gente vai começar agora com a nutricionista Denise Cardoso. A Denise é formada pela USP, com especialização em nutrição clínica. E ela é mãe, né? E ela atende consultório desde 2013 e ministra cursos voltados para o público materno-infantil. A página dela é Denise Magaria Nutrição Materno-Infantil. Ela tem um canal no YouTube também. Vocês conseguem pegar todos os links na nossa página de inscrição do Conalco. E eu estou muito contente com a palestra que ela vai dar. Acho que é bastante interessante para quem faz nutrição clínica, que é Introdução Alimentar em Prematuros e Crianças com Desenvolvimento Atípico. Um assunto bastante denso, então pega papel e caneta aí para anotar tudo que for importante, tá bom? Tenham todos uma ótima palestra e um ótimo dia. Eu vejo vocês em breve. Olá, boa noite a todos que estão participando da terceira edição do Conalco. É um prazer estar aqui hoje falando para vocês sobre as diferentes abordagens na introdução alimentar, de alguns casos específicos que fogem daquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Eu sou Denise Magarian, nutricionista materno-infantil, e hoje a gente vai falar sobre como introduzir alimentação complementar em bebês prematuros, bebês com síndrome de Down e bebês com paralisia cerebral. Começar a falar então como que é a introdução alimentar no bebê prematuro. Antes, a gente precisa lembrar que os bebês nascidos a termo, eles já apresentam por si só os seus órgãos e os seus sistemas imaturos. Isso é normal de todo bebê. Mas eles conseguem se adaptar facilmente à alimentação fora do útero materno. Então, dentro da barriga da mãe acontecia aquela alimentação constante, através do cordão umbilical, através da placenta, e fora do útero ele não tem mais aquela alimentação constante, a alimentação pelo leite materno, mas ele consegue se adaptar. Já o bebê prematuro, ele tem uma dificuldade maior de se adaptar a essa alimentação que não é constante. E além disso, justamente por ele ser prematuro, os órgãos, os sistemas deles são muito mais imaturos do que bebês nascidos a termo. Além disso, eles têm um risco maior de apresentar deficiências nutricionais. Por quê? Porque as reservas dos nutrientes, que sobretudo acabam sendo formadas no finalzinho da gestação, eles acabam não tendo muitas dessas reservas, né? Justamente por terem nascido prematuros. Então, com essas reservas reduzidas, a gente tem que tomar mais cuidado com esses bebês. Pensando em toda essa situação, a gente tem que ter muito cuidado ao avaliar o crescimento e o desenvolvimento desse bebê prematuro. A gente usa as mesmas curvas de peso para a idade e comprimento para a idade de bebês nascidos a termo, porém a gente não vai usar a idade real desse bebê prematuro, mas sim a idade corrigida. E o que seria essa idade corrigida? Essa idade corrigida é a idade que o bebê teria caso tivesse nascido após completar 40 semanas de gestação. Por exemplo, um bebê prematuro que nasceu com 30 semanas de gestação e hoje está com 3 meses de vida, 12 semanas, na idade corrigida, teria esperado mais 10 semanas para nascer. Como está com 12 semanas, na realidade teria na idade corrigida 2 semanas de vida, em torno de 15 dias. Então, quando vamos avaliar o seu peso neste momento, com 3 meses na idade cronológica, usamos a idade de 15 dias e não 3 meses. Vamos supor que este bebê, que hoje se encontra com 3 meses de vida e que nasceu com 30 semanas de gestação, seja um bebê do sexo masculino. Aqui temos a curva da Organização Mundial da Saúde de peso para idade para meninos. Vamos dar um zoom nesta parte da curva. Pronto! Agora, imagine que este bebê, aos 3 meses de vida, esteja com 4 quilos. Se fôssemos avaliar como um bebê nascido a termo, ou seja, usando sua idade cronológica,
ele se encontraria abaixo da linha vermelha da curva, ou seja, com um peso extremamente baixo para sua idade. Porém, como vimos, este bebê deve ser avaliado pela sua idade corrigida, que neste caso é de 15 dias de vida. E quando vamos fazer esta avaliação, vemos que na realidade o seu peso está seguindo a linha verde da curva, ou seja, perfeitamente adequado para o seu caso. E por que a gente avalia dessa forma? Porque um bebê prematuro, ele demora em torno de 2 a 3 anos para alcançar o peso e o comprimento de um bebê nascido a termo, que é o que a gente chama de catch-up. Então, até essa idade a gente usa a idade corrigida e depois disso, por volta dos 3 anos de idade, a gente passa a fazer o acompanhamento desse bebê pela idade real, cronológica que ele apresenta. E por que a gente está falando disso, de idade cronológica, avaliação do desenvolvimento desse bebê prematuro, se o assunto é a introdução alimentar desses bebês? Porque isso tudo é importante para a gente saber quando que a gente vai dar início à introdução alimentar de um bebê prematuro. Então, a gente sabe que a introdução alimentar ela vai depender do desenvolvimento neurológico daquele bebê. Para bebês nascidos a termo, a gente já sabe que ele deve permanecer em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e a partir de então a gente começa a introdução alimentar, desde que alguns aspectos sejam observados. Então, se ele já está sentando retinho, se ele já demonstra interesse pelo alimento. Porém, um bebê prematuro, quando chega aos 6 meses de vida, ou seja, idade cronológica, ele não alcançou ainda o mesmo desenvolvimento neuropsicomotor de um bebê a termo. Por isso, a gente, na verdade, tem que aguardar que ele faça 6 meses na idade corrigida e não na idade cronológica. O aleitamento materno exclusivo ele deve ser incentivado nesses bebês prematuros pelo máximo de tempo possível, de preferência até os 6 meses de vida desse bebê. A gente sabe de todos os benefícios que o leite materno traz, mas além de todos os pontos que a gente já conhece, o leite materno também é riquíssimo em ômega 3, que vai ser super importante para o desenvolvimento neurológico desse bebê. Por mais que a gente tenha fórmulas lácteas hoje em dia no mercado que são muito boas e tentam imitar ao máximo o leite materno, o leite materno ele é espécie específico, né? Ele não tem como se comparar com nada, nenhum outro composto nesse mundo. Então, só ele consegue propiciar um crescimento harmônico desse bebê. Então, um ganho de peso adequado, um crescimento adequado por toda a primeira infância, prevenindo inclusive a síndrome metabólica. E é importante a gente falar que o leite materno ele não é só nutriente. Ele tem vários outros compostos, por exemplo, os compostos imunomoduladores, que vão fortalecer, melhorar o sistema imunológico desse bebê, principalmente quando a gente fala de um bebê prematuro. Então, se para um bebê a termo o leite materno já é importante por todos esses fatores, para um bebê prematuro ele é muito mais. Então, quando a gente fala de início de introdução alimentar nesses bebês prematuros, o ideal é que não se comece de forma alguma antes dos 4 meses de idade corrigida. Por quê? Porque é fundamental que esse bebê esteja sentando sozinho, sem apoio, ereto, que esteja conseguindo deglutir bem, ou seja, engolir os alimentos de forma adequada e realizando também movimentos de mastigação, mesmo aqueles mais rudimentares, pois é assim que eles começam a se alimentar. Ah, mas a gente pode pensar, tem um bebê prematuro que eu acompanho, ou meu filho prematuro, que ainda não tem 4 meses de idade corrigida, mas ele já senta sozinho, já demonstra interesse pelos alimentos, já senta super retinho, posso começar a introdução alimentar dele? O que acontece? Esses bebês, aparentemente pode ser que eles estejam prontos, mas o organismo deles nem sempre está pronto. Então, assim, para fazer digestão dos alimentos, eles precisam estar produzindo enzimas específicas, o intestino precisa estar maduro o suficiente, isso a gente não consegue ver do lado de fora. Então, por mais que o seu bebê, o bebê que você é profissional esteja acompanhando, ou o seu filho, pai, mãe que está assistindo a gente nesse momento, pareça estar pronto, mas ainda não tem pelo menos 4 meses de idade corrigida e não a idade cronológica, o ideal é que você espere. Aguarde, porque o organismo dele como um todo precisa estar pronto para começar essa alimentação diferente do leite materno. Além de todos esses aspectos que eu acabei de falar, existe o risco maior de alergias e intolerâncias alimentares quando a gente começa a alimentação complementar precocemente, que seria antes dos 4 meses de idade corrigida. Então, o que isso quer dizer? Às vezes o meu bebê parece estar pronto, mas se eu começo a alimentação complementar dele antes do que eu deveria, eu aumento a chance dele desenvolver alergia alimentar, por exemplo. E além do mais, como a gente acabou de falar, o leite materno ele é super importante para esses bebês prematuros. E a partir do momento que eu inicio a introdução alimentar, começa o processo
processo de desmame. Não quer dizer que é aquele desmame abrupto, mas se inicia esse processo. E daí em diante o bebê, consequentemente, vai comer cada vez mais e mamar cada vez menos. Ou seja, ele vai ter menos acesso a esse leite materno que é tão importante para ele nesse momento. E quando a gente fala de bebê prematuro, existem vários níveis, né? Existem bebês que não precisaram ficar internados, existem bebês que precisaram, outros tiveram algumas complicações, outros não. Então a equipe multidisciplinar tem que fazer a avaliação desse bebê para saber quando que ele vai poder iniciar a alimentação complementar. A grande maioria desses bebês vai conseguir iniciar a alimentação complementar por via oral, ou seja, se alimentando pela boca. Porém, existem alguns bebês que mesmo nesse momento, com 6 meses de idade corrigida, não conseguem se alimentar por via oral. Às vezes é preciso uma sonda, uma gastrostomia, e aí essa equipe profissional, essa equipe multiprofissional que está acompanhando esse bebê vai fazer a avaliação e indicar a melhor forma dele se alimentar naquele momento. Numa situação de neurodesenvolvimento normal, esse prematuro com 5 a 6 meses de idade corrigida, ele já consegue começar processos de mastigação mais rudimentares, abrir e fechar a boca, por exemplo. Além desse reflexo de mastigação, esse bebê já consegue virar para os lados para dizer que ele não quer mais aquele alimento, o almoço, o jantar, a frutinha, enfim. Isso é muito importante da gente aguardar, esse momento do bebê já ser capaz de dizer quando ele não quer mais, quando ele está satisfeito. Porque se a gente começa a introdução alimentar muito cedo, quando o bebê não consegue dizer quando ele não quer mais, ele só vai aceitando que o cuidador, nesse caso, não está nem oferecendo, mas está dando literalmente para o bebê, e ele não consegue recusar. Então ele acaba perdendo com o passar do tempo esse controle de saciedade, de fome e saciedade, e isso pode gerar riscos futuros de obesidade. E é importante a gente falar que um bebê prematuro nessa idade de 5, 6 meses corrigida, ele já é capaz, também é capaz, como um bebê a termo, de dizer não. Então mesmo o prematuro, ele consegue regular muito bem a saciedade e a gente tem que respeitar isso. E o que é uma coisa importante da gente falar também? Esse bebê prematuro, além da gente avaliar essa idade corrigida, é importante a gente esperar até que ele tenha pelo menos 5 quilos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o processo de digestão de outros alimentos além do leite materno, a gente acaba gastando mais energia. E ele precisa dispor dessa energia para ele poder gastar na digestão. Se ele tiver com peso muito baixinho, pode ser que ele gaste mais energia do que ele deveria. E aí essa alimentação, quando a gente vai fazer essa questão líquida, né, do que gastou, mas do que ele ganhou com a comida, talvez não seja interessante ainda ele começar então a introdução alimentar, porque para ele não vai ser benéfico. Então é uma coisa que a gente também tem que avaliar. Então, resumindo, é importante que toda a equipe multi, principalmente o pediatra e o fonoaudiólogo, decidam o momento ideal para começar a introdução alimentar desse bebê prematuro. Falando então dessa equipe multi, o pediatra e a fono vão acompanhar esse bebê, o desenvolvimento depois da introdução alimentar, e vão então, principalmente a fono, né, falar, ditar a evolução dessa alimentação complementar no que diz respeito à consistência. E aí o que acontece? O que a gente costuma ver em consultório? Muitas mães, pais, cuidadores, eles têm certo receio de evoluir essa consistência nesses bebês prematuros. Às vezes por achar que vão engasgar, que não está preparado, e aí eles acabam mantendo essa alimentação ou mais líquida, ou muito papinha, sem pedaços, às vezes até usando engrossante pelo medo de engasgo, mas é importante também a gente dar oportunidade para esses bebês, desde que seja seguro. E aí que entra essa equipe multi para avaliar e acompanhar. Então é importante a gente oferecer alimentos com diferentes texturas, diferentes cheiros, diferentes sabores, para propiciar o desenvolvimento desse bebê prematuro como qualquer outro bebê. Uma coisa que pode acontecer também é alguns bebês prematuros terem certa dificuldade em aceitar esses novos alimentos, mas a gente não pode desistir. A gente não tem que privá-los dessa experiência sensorial, até porque a gente tem que dar a oportunidade deles comerem diferentes consistências também para eles acabarem desenvolvendo esses músculos orofaciais como qualquer outro bebê. E o que é super legal da gente ver? Que o acompanhamento de uma fono nesse momento, às vezes até antes, no momento que o bebê ficou internado ainda no hospital, antes da alta, acaba favorecendo muito a aceitação desses bebês a diferentes consistências, diferentes alimentos, e muitas vezes a gente vê que com 12 meses de vida, o bebê já está comendo a mesma alimentação da família como um bebê a termo.
Vale a gente ressaltar que se for um bebê prematuro, que quando nasceu ficou um tempo internado, usou sonda, ele pode o quê? Apresentar aqueles reflexos de vômito ou exacerbados, né, em grande quantidade, ou inexistente. Alguns outros, dependendo do desenvolvimento neurológico, pode apresentar dificuldade de sugar, de mastigar, de engolir. E aí esses bebês têm que ser encaminhados para intervenção junto ao fonoaudiólogo, de preferência antes mesmo da alta, né? Essas questões a gente já consegue observar no próprio hospital quando o bebê está internado, para quando chegar o momento da introdução alimentar ele já está muito bem preparado. Outra questão importante da gente abordar é que o bebê prematuro ele apresenta o sistema imunológico mais imaturo ainda quando a gente compara com os bebês nascidos a termo. Ou seja, eles estão sujeitos, em maior parte, a infecções oportunistas. Por isso, a gente tem que ter um cuidado especial à higiene na preparação do alimento desse bebê. O nutricionista é o profissional adequado para fazer essa orientação, ainda mesmo no hospital, antes da alta. Às vezes, se o bebê não mama por algum motivo o seio materno e usa a fórmula, já tem que ter um cuidado maior no preparo dessa fórmula. E depois, quando a gente for preparar a papinha desse bebê, a gente também tem que ter um cuidado redobrado. Então, lavar muito bem os alimentos, usar o hipoclorito de sódio para aqueles alimentos que ou não vão ser muito bem cozidos ou vão ser oferecidos crus, como por exemplo frutas. E quando a gente fala de necessidade nutricional nesses bebês, os estudos mostram que essa necessidade nutricional é maior do que os bebês nascidos a termo, até porque eles têm que alcançar esse desenvolvimento desse bebê a termo, que é o catch-up que a gente tinha falado agora há pouco, mas os estudos não mostram exatamente qual é essa quantidade. Então, a ingestão calórica desse bebê ela tem que ser observada, mas sem exageros. É importante a gente lembrar que o bebê ele sabe o quanto que ele precisa comer. Ele tem esse controle de fome e saciedade muito forte, mesmo bebê prematuro. E a gente tem que avaliar sempre o quê? O desenvolvimento desse bebê. Ganho de peso adequado, crescimento adequado, desenvolvimento neuropsicomotor adequado. E é importante também a gente não se basear só no peso, por exemplo, mas em toda a história clínica daquele bebê. Então, falando um pouco sobre as dificuldades alimentares, muitos bebês prematuros podem apresentar essas dificuldades. Por quê? Porque eles podem ter tido alguma complicação, problema de saúde no momento que eles estavam ainda internados na UTI-NEL, ou ainda nesse momento eles foram submetidos a diversos procedimentos invasivos, como as sondas, por exemplo. Então, principalmente quando é a sonda orogástrica, isso futuramente pode causar uma fobia alimentar nesse bebê, ou seja, ele ter medo de se alimentar, de colocar alimentos na boca. A fobia alimentar, ela nem sempre está relacionada ao uso de sondas, por exemplo. Às vezes é por conta de algum trauma que a criança sofreu, algum susto muito grande, por exemplo, o engasgo. Mesmo os bebês novinhos, eles acabam guardando esse estresse na memória, que chama exatamente estresse de memória. E aí ele vai apresentar depois essa fobia de introduzir novos alimentos, diferentes consistências e tudo mais. Se esse é o caso do seu filho, se ele tem uma fobia alimentar ou do bebê, criança que você acompanha, tem alguns pontos que a gente pode observar. Vamos dar uma olhada? A criança chora ao ver o alimento, ou a mamadeira ou o copinho. A criança resiste à alimentação, arqueando o corpinho ou se recusando a abrir a boca, por exemplo. A criança apresenta reflexo de náusea muito forte, provocando vômito muitas vezes. A criança apresenta demora exagerada no momento das refeições, geralmente mais de 1 hora. A pediatra e a fono vão ser os profissionais responsáveis em fazer essa avaliação e fechar esse diagnóstico, e um profissional psicólogo pode ser muito útil nesse momento também, principalmente se for uma criança um pouco mais velha. Casos de bebês prematuros com muito baixo peso ao nascer, que seriam aqueles bebês que nasceram com menos de 1,5 kg, eles acabam sofrendo um risco aumentado de anemia ferropriva, que seria por deficiência de ferro. Nesses prematuros, desde o momento do nascimento, o indicado é a suplementação até 12, 15 meses de vida desse nutriente. E a suplementação de demais nutrientes tem que ser avaliada pelo médico pediatra e pelo nutricionista infantil, para eles verem então se tem necessidade de suplementar esse bebê. Vou falar então um pouquinho sobre a abordagem de introdução alimentar em bebês com síndrome de Down. E para começar a falar isso, vamos primeiro definir o que é um bebê com síndrome de Down. Então, a síndrome de Down ela se dá por uma anomalia genética. Essa anomalia causa um atraso no desenvolvimento,
tanto físico quanto psicomotor desse bebê. No geral, as pessoas com síndrome de Down, elas apresentam com maior frequência problemas como constipação intestinal, que seria o famoso intestino preso, maior tendência à obesidade e maior susceptibilidade a gripes, infecções respiratórias, entre outras. É importante a gente pensar um pouco fora da caixinha. Então, quando a gente fala de alimentação para bebês com síndrome de Down, fugir um pouco só daquela questão de consistência, mas pensar na qualidade da alimentação. Como que a alimentação como um todo pode ajudar, pode beneficiar esse bebê que tem essas questões específicas por conta dessa doença. Mas antes da gente falar dessa questão da abordagem de introdução alimentar nesses bebês, é importante a gente falar mais uma vez do aleitamento materno. Além de toda a questão nutricional e imunomoduladora, o fato desse bebê sugar o seio materno já é considerado o primeiro exercício de fonoaudiologia, porque ele já vai desenvolver e exercitar toda essa musculatura orofacial. Acabou de falar, esses bebês eles têm maiores chances de terem problemas gastrointestinais e respiratórios. E por tudo que a gente já conhece, esse aleitamento materno exclusivo só vai trazer benefício para essa população. Esses bebês, a recomendação é a mesma do que para a população em geral, ou seja, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e complementado pela alimentação até 2 anos ou mais. Com síndrome de Down. Para a gente saber quando começar a introdução alimentar, ele tem que passar então pela avaliação de uma fono que vai avaliar se ele já consegue deglutir direitinho, se ele consegue mastigar direitinho, para então a gente começar essa alimentação complementar. Bebê, o início dessa alimentação complementar é uma chuva de novas experiências, e para o bebê com síndrome de Down também. E a gente não pode privá-los disso, da mesma forma que o bebê prematuro. Então esse bebê, ele também sabe regular a fome e a saciedade, ele também tem interesse pela comida, então a gente tem que deixar eles colocarem a mão, eles irem evoluindo a textura, sempre com a ajuda, com a avaliação de uma fono e de um pediatra, mas a gente não pode deixar que eles percam toda essa questão sensorial da alimentação também. Disso tudo, sempre que o bebê recusar o alimento ou não quiser mais se alimentar de um alimento que ele estava consumindo, a gente tem que respeitar. E posteriormente a gente vai oferecer novamente aquele alimento e ver se ele se interessa ou se de repente ele não gosta daquele alimento. A gente fala que nem nós adultos gostamos de todos os alimentos, né? Então por que um bebê deveria gostar? Na realidade, esses pais, esses cuidadores, ao invés de terem medo de evoluir a consistência ou mesmo de começar a introdução alimentar desses bebês, eles podem olhar de outra forma, de uma forma mais positiva. Então, na realidade, uma forma de promover a autonomia daquele bebê, de promover o desenvolvimento neuropsicomotor daquele bebê, evoluindo a consistência, sempre passando pela avaliação dos profissionais capacitados, mas respeitando essa autonomia, dando esse poder para esse bebê. Não é que esse bebê vai gostar muito dessa fase. Fala isso, desses problemas que esses bebês podem ter, mas na realidade a maioria dos bebês com síndrome de Down, eles não vão ter nenhum problema na introdução alimentar, principalmente aqueles que foram amamentados ao seio pelos motivos que a gente já falou, ou seja, eles têm essa musculatura muito mais bem desenvolvida, então quando eles começam a consumir outros alimentos além do leite materno, eles têm uma facilidade muito maior. Mas esses problemas podem acontecer, e quando eles acontecem, o que a gente observa? Geralmente são dificuldades maiores de mastigar e deglutir o alimento, ou seja, engolir aquele alimento que está na boca do bebê. O caso que a gente observa é que esses bebês eles cospem mais o alimento, mais do que a gente já sabe que é normal e comum, em bebês que têm a síndrome de Down. Eles têm dificuldade de passar o alimento de um lado da boca para o outro, de lateralizar a língua. Podem apresentar dificuldades também de tomar algum líquido, principalmente no copo. O bebê ele vai estar sendo acompanhado pela equipe multi, e essa equipe, cada qual na sua área, vai orientar a melhor forma de conduzir todo esse processo para que ele acabe desenvolvendo esses pontos de mastigação, deglutição e tudo mais. Acontecem esses problemas, como que a gente pode resolver? Então, geralmente para esses bebês, a gente começa com uma alimentação semi-sólida, um pouco mais espessa, mas não sólida exatamente, oferecida com a colher. Muitas vezes a gente tem que auxiliar esses bebês, então muitas vezes eles ficam com a boquinha aberta e não conseguem fechar, então gentilmente a gente vai auxiliar, ajudá-los a manter a boca fechada, com a linguinha para dentro, para eles conseguirem então fazer esse processo de deglutição. Que, como todos os casos,
esse bebê, mesmo que ele não consiga sentar sozinho por algum motivo, ele tem que ser colocado em posição ereta para evitar o risco de engasgo. Do tempo, então, quando esse bebê tiver entre 7 e 9 meses, dependendo do desenvolvimento dele, a gente começa a aumentar a consistência dessa dieta. Então começa a ficar um pouco mais espessa, a gente começa a introduzir alguns sólidos, até que vai chegar um momento que ele vai chegar também na refeição da família. Outra coisa que a gente precisa falar é que em bebês que não apresentam síndrome de Down, geralmente os dentinhos começam a despontar em média quando eles têm 6 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Já os bebês com síndrome de Down, os dentinhos geralmente começam a despontar quando eles têm 1 ano. E talvez a dieta ela precise ser adaptada por conta disso. Mas aí a equipe que estiver acompanhando esse bebê vai passar as orientações específicas para esse caso e os casos devem ser avaliados de forma individual. Se possível, então, a gente começa a favorecer a autonomia dessa criança. Então a gente começa a oferecer alimentos em pedaços, frutas inteiras em pedaços, para ela pegar com a própria mão e se alimentar sozinha. Depois a gente começa a oferecer alimentos de diferentes texturas, cores, sabores, para propiciar esse desenvolvimento, essa questão sensorial também do bebê. Depois a gente começa a ensinar o uso da colher. Então, na medida do possível, vai ser vida normal. O que é muito importante da gente falar é que aqui nessa aula eu estou apresentando uma média do que geralmente a gente faz nessas situações, mas cada bebê é um bebê e cada bebê com síndrome de Down também é um bebê diferente, então ele deve ser avaliado individualmente pela equipe que está acompanhando e essa equipe vai passar as orientações específicas para aquela realidade. Para outros bebês, para os bebês com síndrome de Down, a orientação é que não se ofereça alimentos que contêm glúten, como por exemplo farinha de trigo, macarrão, antes dos 6 meses de vida. Isso por quê? Porque isso aumenta o risco de alergia à proteína do glúten e também causa a doença celíaca, que seria a intolerância ao glúten de formas mais severas. E a gente já sabe que bebês com síndrome de Down já apresentam maiores riscos de desenvolver a doença celíaca. Como que a gente pode trabalhar a dieta para minimizar esses problemas alimentares nesse bebê? São a constipação intestinal, o intestino grosso desses bebês é mais longo e é mais preguiçoso por conta de toda a hipotonia muscular que esses bebês apresentam. Por conta disso, alguns alimentos que já são sabidos podem melhorar o funcionamento desse intestino. Então, por exemplo, alimentos ricos em fibra de forma geral, mamão, ameixa preta. Disso a gente tem que lembrar de aumentar a ingestão de água, porque quando a gente aumenta a ingestão de fibra, mas não acompanha a ingestão de água, o intestino ele pode ficar mais preso ainda. Devemos lembrar também que essa constipação intestinal é comum nessa fase, tanto em bebês com síndrome de Down, quanto em bebês que não apresentam essa síndrome. Por quê? Porque o intestino do bebê está se adaptando a essa nova alimentação. Então ele passou geralmente 6 meses só com leite materno, que é um alimento bem mais fácil de fazer digestão. E de repente ele tem acesso a vários outros alimentos que são mais difíceis, ele apresenta maior dificuldade e o intestino dele vai se adaptar aos poucos. A gente sabe que tem alguns alimentos que costumam prender mais o intestino. Então, maçã, alguns tipos de banana, farinha branca. Mas qual é a nossa orientação? Ao invés do pai, da mãe, do cuidador, tirar todos esses alimentos, principalmente de uma vez da dieta desse bebê, provocar algum risco de falta de algum nutriente específico, o ideal é que ele faça um acompanhamento com o nutricionista e veja a necessidade real de tirar esse alimento, porque nem sempre um alimento X que causa constipação intestinal para um bebê vai causar no outro também. Então a gente tem que também fazer o processo de tentativa e erro. Caso a gente veja que para esse bebê realmente prende mais o intestino, aí sim a gente vai evitar esse alimento. Já falou, esses bebês eles têm um risco maior de desenvolver intolerância ao glúten. E quais os sintomas que a gente observa? Gás em excesso, uma dorzinha de barriga mais pronunciada, diarreia. E aí, nesse caso, o pediatra que acompanha esse bebê deve fazer a avaliação e o diagnóstico e em seguida encaminhar para o nutricionista infantil para esse profissional então manejar a dieta desse bebê. A tendência à obesidade nesses bebês, é importante que os pais estejam atentos desde cedo. Então, alguns estudos nos Estados Unidos, inclusive, discutem qual seria o ponto dessa tendência à obesidade. Talvez o fato de, por conta da hipotonia dos músculos, esses bebês se movimentarem menos, ou por conta desse comprometimento cerebral, eles terem maior dificuldade em perceber que estão satisfeitos. Então, há vários estudos a respeito, mas independente da causa, a gente tem que ter uma maior atenção.
De tudo isso, a alimentação desses bebês tem que ser muito bem pensada desde o início, oferecendo sempre alimentos saudáveis, promovendo hábitos saudáveis e lembrando que os pais são exemplos para esses bebês. Acompanhamento desses bebês. Então, quando a gente falou de prematuras, a gente usava as curvas para bebês a termo. No caso de bebês com síndrome de Down, a gente tem curvas que foram feitas exatamente para essa população. Então, peso para a idade, comprimento para a idade, a gente não vai usar a curva de população comum, a gente vai usar essa específica para bebês com síndrome de Down. Desses bebês também apresentarem um comprometimento neural, peixes ricos em ômega 3, como sardinha, salmão e arenque, eles podem propiciar um melhor desenvolvimento por conta desse nutriente. Já o suplemento de ômega 3 ou suplemento de outros nutrientes, ele tem que ser avaliado em cada caso especificamente pela equipe que está acompanhando esse bebê. Paralisia cerebral é um grupo de desordens que são permanentes e não evoluem, que vão acabar comprometendo a postura e o movimento desse bebê. Desordens podem acontecer no período fetal, ou seja, antes desse bebê nascer, ou em algum momento do período pós-nascimento desse bebê. Dependendo da severidade dessas desordens, podem acabar comprometendo a funcionalidade desse bebê e posteriormente dessa pessoa. A motora nesses bebês pode ser acompanhada por alguns outros problemas, como por exemplo, epilepsia, comprometimento cognitivo, comportamental, sensorial, entre outros. Antes de a gente falar que esses problemas eles podem ser minimizados em muito quando esses bebês são acompanhados por profissionais capacitados, como por exemplo fisioterapeutas. A gente fala de paralisia cerebral, é um grupo muito grande. Então esses bebês eles diferem entre si quanto à etiologia, ou seja, o motivo pelo qual aconteceu a paralisia cerebral, e também diferem entre si com o que vem a ser a severidade do caso. Então cada caso é um caso e a gente tem que avaliar individualmente. Depois da criança com paralisia cerebral, mesmo quando ele for nutrido adequadamente, ele vai ter um tamanho menor quando comparado a crianças que não têm essa deficiência. Pela questão da inatividade física, problemas hormonais, alta prevalência de baixo peso e prematuridade ao nascer. Quando a gente avalia esses bebês, a gente nunca pode ter como meta o peso e o comprimento ou posteriormente a altura de bebês que não têm essa deficiência. E é legal que em 2011, super recente, foram lançadas curvas específicas para essa população, de acordo com a gravidade funcional desse bebê e de acordo com a presença ou não da utilização de tubos de alimentação, como as sondas, por exemplo. Quando a gente fala de alimentação desses bebês, os estudos mostram que entre 19% e 99% desses bebês apresentam algum grau de dificuldade na alimentação. Geralmente essa dificuldade vem a ser a disfagia, ou seja, a dificuldade de deglutir, engolir um alimento ou até mesmo um líquido. Essas dificuldades aparecem, as mais comuns são tosse, engasgo, a náusea, que é aquele enjoo, dificuldade da passagem do alimento pelo tubo gastrointestinal, muito prolongadas ou interrompidas, e também o refluxo gastrointestinal, que seria quando uma parte do alimento retorna do estômago para o esôfago, causando aquela azia e tendo o risco de ser broncoaspirado, né? Ou seja, aspirado por os pulmões, causando aí alguns problemas de saúde. A população, pela grande variedade e comprometimentos específicos de cada bebê, o momento do início da introdução alimentar ele tem que ser decidido pela equipe multidisciplinar. A gente não tem um padrão para esses bebês. A assistência dessa alimentação com o uso da colher e tudo mais, ela é mais delicada. Então quem vai dizer, quem vai orientar isso vai ser a fonoaudióloga. Que possível, esse bebê que tiver a função oral adequada, depois de ser avaliado por um profissional, e não tiver risco de aspiração para as vias aéreas, ele deve ser alimentado por via oral e não por sondas. Principalmente porque essa alimentação desenvolve melhor todo o trato gastrointestinal do bebê e também a nutrição acaba sendo mais adequada. A gente sabe, quando a gente corrige a postura e a cabeça desse bebê, a alimentação ela consegue ser mais adequada e mais efetiva. Mas é muito importante que essa equipe faça avaliação da necessidade do uso de sondas, porque muitas vezes a gente fica querendo alimentar esse bebê por via oral e ele acaba desnutrindo. Então muitas vezes a sonda ela se faz necessária. A gente fala da evolução dessa introdução alimentar,
essa evolução de consistência, por exemplo, ela sempre vai ser decidida pela equipe multi e sempre vai ser individualizada para cada bebê. Então, gente, para finalizar, o que é importante a gente ter de tudo isso que eu falei? Os bebês prematuros, os bebês com síndrome de Down ou mesmo os bebês com paralisia cerebral, eles têm a capacidade de se alimentar sozinhos, sempre que possível, sempre acompanhados por uma equipe multidisciplinar. É importante que tenha essa rede entre os profissionais, porque cada um tem uma expertise na sua área. E também é importante a gente falar que cada bebê é único. Então, da mesma forma que a gente olha cada bebê de forma diferente, específica na introdução alimentar, esses bebês com essas questões de saúde específicas, eles também vão ser únicos. A gente não vai jogar eles numa caixinha de um padrão e passar orientações gerais. Então, eles têm que ser acompanhados individualmente, orientados individualmente, para também terem sucesso aí em toda a introdução alimentar e alimentação complementar deles. Agradecer mais uma vez pelo convite, eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar dessa terceira edição do Conalco e poder contribuir um pouquinho com o que eu sei. E para quem se interessar pelo meu trabalho, eu vou colocar aqui o meu site, as minhas redes, podem entrar em contato para a gente conversar. Eu gosto muito de falar sobre nutrição e saúde, então a gente pode trocar ideias. E é isso, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição de vocês. Um beijo, tchau, tchau!